Amém, amados? Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos orar. Vamos iniciar essa palavra, nessa comunhão, orando. Vamos lá? Você aí de casa pode invocar, tá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Seja com essa noite. Amém. Seja com essa palavra. Sim. Vem falar a tua vontade. Amém. Vem falar de acordo com o que está em teu coração. Senhor, vem se dispensar por meio de mim para os santos que estão em suas casas. Senhor, que essa palavra possa nos encorajar, nos alimentar, Senhor, e nos dar ânimo para prosseguir a passos firmes, Senhor, até a tua volta. Ó Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha ser como um bálsamo, ó, que venha nos refrescar nesses dias tão turbulentos. Ó Senhor Jesus, Senhor, amamos a tua vinda, por isso faz-nos estar preparando, faz-nos estar, Senhor, vigiando até a tua volta. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. aleluia, aleluia, amém, amados, aleluia, né? A gente tem visto, né, durante esses dias agora, que as palavras que temos ouvido, né, o encorajamento que temos recebido, justamente com relação à volta do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E amados, a gente sabe que cada um de nós, né, que fomos aqueles que o Senhor escolheu como seus ministros, né, como seus embaixadores, né, como seus cooperadores, né, não podemos estar vivendo, né, como se nada fosse acontecer, não é mesmo? Pelo contrário, precisamos estar amando a vinda do Senhor. Amando por quê? Porque lá em Timóteo mostra que quem ama se prepara, amém? Se você amar, você se prepara. Se você amar, você espera. E por esperar o Senhor, você se cuida, amém? Você se organiza para a vinda dele. Tudo bem que não sabemos quando o Senhor vai voltar, ninguém sabe. Oh, Senhor Jesus, apenas o Pai, né? Mas, amado, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Esperar, se aprontar, vigiando, sempre, amém? E não podemos, amado, de forma alguma, né, estarmos desapercebidos, né? Pelo contrário, precisamos, amado, estar tendo viver como se o Senhor voltasse amanhã, como se o Senhor voltasse daqui a pouco, sempre vigiando. Em tudo que estivermos fazendo, né? Estamos sempre vigiando, esperando o Senhor. Como alguém que está esperando um parente, né? Que já não viu há alguns anos. E ele disse que ia chegar no dia de hoje. E disse que estava para chegar. E você fica no pé e no outro ali aguardando. No caso do Senhor, você não sabe o dia nem a hora. Você pode ter um viver, nós podemos ter um viver de aguardar, de esperar, de vigiar. Amém? Isso é o que o Senhor espera de nós, amados. Como seus servos, né? O Senhor aguarda que eu e você possamos estar com a nossa casa, né? Pronta para recebê-lo. Amém? Senhor Jesus, não podemos de forma alguma, né? Tá apenas trabalhando por trabalhar, né? Vivendo por viver. Não. Precisamos estar vivendo sempre apercebidos, sempre esperando e aguardando a volta do Senhor. Dessa forma, quando o Senhor voltar, amados, Ele vai nos encontrar fazendo assim. Ele vai nos encontrar sendo aqueles servos, né? Como aquelas virgens prudentes, né? Que além da lâmpada acesa, que é o Espírito, tinha azeite, aonde? Nas vasilhas, que é a alma. Então, amados, esse é o tempo, né? De estarmos aguardando o Senhor e, claro, desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A gente tem visto o quanto a vinda do Senhor tem ficado próxima, estado próxima, porque as calamidades, amados, têm aumentado, né? Tem aumentado de forma grandiosa, né? Terremotos, catástrofes naturais, que já havia durante muitos anos já havia, só que agora tem aumentado, né? Não só a quantidade, mas também o quanto de dano tem causado às pessoas, né? Por isso, amados, isso é um dos prenúncios da volta do Senhor. E tem muitos outros que
Se eu começar a falar aqui, eu não vou compartilhar a palavra, amém? Mas vamos estar vigiando, esperando a volta do Senhor, amém, amados? Louvado seja o Senhor. Para isso, vamos estar desfrutando da palavra, amém? Estar desfrutando do Senhor na oração, nos hinos. Louvado seja o Senhor, amados. Ó Senhor Jesus. O título, né, da palavra de hoje é a palavra, a segunda palavra, a segunda mensagem do alimento diário, né? E o título da palavra é sobre a restrição de Deus, amém? Sob a restrição de Deus. Aí tem alguns versículos para a gente ler, lá de Coríntios, tá? Amém, amados? Amém. Vamos começar a mensagem lendo 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 13 ao 18. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, Sim. mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Sim. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Sim. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, Aleluia. porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ó Senhor Jesus. Aleluia, né? Esses versículos a gente vai desfrutar de cada um por um, mas adiante um pouquinho, tá? Amém, amados? Em 1 Coríntios, Paulo tratou dos assuntos. A gente já viu, né, amados, em algumas semanas anteriores, que em 1 Coríntios a gente viu que Paulo tratou, né, de alguns problemas da igreja em Coríntio, né? E eram vários problemas, acho que 11 ao todo. E é interessante que ele não só detectou os problemas, ele também deu a solução, hein? Louvado seja o Senhor por isso. E a solução eram duas soluções, tá? Que a primeira delas é Cristo, desfrutar Cristo, e a segunda é a cruz de Cristo. Ou seja, amados, louvado seja o Senhor, porque quando eu e você desfruta Cristo, o que acontece com os problemas? Eles se acabam, vão embora, é verdade. E graças ao Senhor, porque nós temos desfrutado Cristo, amém? Louvado seja o Senhor por isso. E o que é mais rico, né? Quando eu e você toma a cruz, o que acontece? Todos as situações de adversidade, os problemas de relacionamento, os problemas entre os casais, as controvérsias que havia entre os irmãos, o que acontece? Quando se toma a cruz, todos esses problemas é resolvido. Aleluia! Então, amados, em 1 Coríntios foi detectado muitos problemas, mas também Paulo deu o medicamento correto, né? Desfrutar Cristo e tomar a cruz, amém? Louvado seja o Senhor. Já em 2 Coríntios, e é interessante porque em 1 Coríntios, Paulo foi muito duro, né? Paulo foi muito severo com os irmãos ali. Já em 2 Coríntios, não. 2 Coríntios, ele vem de forma mansa, né? Tem até um versículo para nós desfrutarmos, né, Cleide? Não, é depois. Depois. E ele vem de forma mansa, né? De forma amorosa, de fato como um pai, né? Como um verdadeiro pai ali dos santos ali em Coríntio, né? Senhor Jesus, então, amados, isso deixa um ensinamento para nós, né? Que as situações devem ser o quê? Tratadas, não é mesmo? Toda situação, né? Toda situação que for problema tem que ser tratada. Só que, por outro lado, nós precisamos estar amando os irmãos, tá vendo? Está cuidando dele, de fato, como pais, né? A seus filhos, né? Com muito amor, com muito carinho. Ó Senhor Jesus, e sempre desfrutando Cristo. Louvado seja o Senhor. Havia uma pendência, está em Gálatas. Tem que falar um pouco mais alto. Havia uma pendência ainda que Sim, e havia uma pendência, né? Ele deixa bem claro que havia uma pendência, né? A ser resolvida em Coríntios, né?
E essa pendência está descrita lá em Gálatas, né? Gálatas 1, né? Gálatas 1, Isso. versículos do 6 ao 9, Amém, aleluia. que diz assim, irmãos: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam Sim. e querem perverter o evangelho de Cristo. Senhor Jesus. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor Jesus. Tem algum... Os judaizantes queriam perverter o evangelho. Esse ponto aí vem mostrar para nós que os judaizantes, né? Eles queriam perverter, tá? Os irmãos aos quais Paulo já havia pregado. Amém? Eram irmãos que já tinham crido no Senhor, já tinham sido batizados, mas os judaizantes, claro, eles continuavam o quê? Indo até essas igrejas para perverter os irmãos ali, né? Por isso que Paulo, na carta à igreja, escreve aos irmãos aí, na Galácia, né? Mostrando que aqueles que vieram de Jerusalém, né? Vieram justamente perverter, né? E vós que, acho que é capítulo 3, fala que começaste no espírito, já está decaindo, né? Para a carne, né? Então ele vem mostrar para nós, amados, que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho saudável, amém? Era um evangelho rico, cheio de vida e que levava crescimento aos irmãos. Por outro lado, o que os judaizantes faziam era algo que atrapalhava, naquela época já, as igrejas, né? Senhor Jesus. Agora nós vamos ler, irmãos, 2 Coríntios 10, 1. 2 Coríntios 10, 1, que diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Amém, aleluia. Paulo, iniciando sua defesa apostólica, foi humilde. Aí a gente vê o que? Paulo, né? Fazendo a sua defesa apostólica, né? E a gente vê a humildade dele, né? Só o início dele para mim. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Isso. Então a gente vê aí Paulo rogando pela mansidão e benignidade de Cristo, amado. Aleluia! Então a gente vê assim, a gente sabe que Paulo foi aquele que gerou, né, a igreja em Corinto. E foi ele que pregou o evangelho ali em Corinto, né? E mesmo assim, muitos irmãos ali não consideravam ele como apóstolo, né? Oh, Senhor Jesus. Mas Paulo, amados, ele não só gerou a igreja em Corinto, como muitas outras, e ele era apóstolo em Corinto, né? E tem outros versículos que mostram que realmente ele diz: Eu sou apóstolo, né? De vós, né? Senhor Jesus. Isso vem mostrar, nessa defesa agora de Paulo, nesse versículo, que Paulo, com relação a iniciar e fazer sua defesa, ele estava manso, né? E benigno, né? No Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Nós vamos para terça-feira. Amém. Aleluia. Agora vamos para 2 Coríntios, irmãos, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Que diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor Jesus. Quem vai um a um, né? É. Você leu o primeiro, foi? Foi eu li os 3. Aí o versículo 3 fala, irmãos, que porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso, né? Na carne, Então isso vem mostrar para nós o quê? Que Paulo era alguém que estava na carne, né? Claro, ele estava em seu corpo, igual eu e você estamos. Só que nós temos no nosso corpo, mas nós podemos andar e viver no Espírito, como fala lá em Gálatas 5, não pode? Exatamente. É o que Paulo estava fazendo.
Só que, por outro lado, quando estamos nesse tabernáculo, né, que Paulo também fala, o que acontece? Nós somos sujeitos o quê? A restrições, a pegar alguma doença, não é? Ó Senhor Jesus, quantos irmãos, né, não ficaram doentes por conta desse vírus, né? E isso vem mostrar o quê? Que enquanto estamos no nosso corpo físico, nós passamos por restrições, doenças, né? Problemas da carne, enfim. E mesmo assim, amado, nós podemos andar e viver no Espírito. Oh, aleluia por isso, né? Senhor Jesus. E o versículo 4 continua, né? Porque as Sim. armas da nossa milícia não são carnais, Sim. e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Aleluia, né? E vem mostrar que as armas, né? As nossas armas, amado, não são carnais, né? Lá em Efésios 6 mostra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Pelo contrário, é contra os principados e potestades nos lugares celestiais, né? Então, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, como fala em Efésios. Senhor Jesus, então a nossa arma não pode ser carnal, não é mesmo? Mas já pensou, eu e você com um revólver para lutar contra o diabo? Irmão, nós íamos perder, não é mesmo? Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, nos voltamos ao Espírito, né? E passamos a orar, ó Senhor Jesus, juntos ali, passamos a orar diante do Senhor, rogando ao Senhor como a igreja, que o Senhor, o Senhor amarre o valente, né? Porque queremos que algo aconteça nessa cidade, amados, a nossa vitória é certa, é prevalecente, não é mesmo? Por quê? Porque as armas que temos não são carnais, mas são espirituais. E o versículo diz que são poderosas em Deus. Não é maravilhoso? Sabe por que são poderosas, amados? Porque quando eu e você nos juntamos por um propósito e oramos, o Senhor executa. Louvado seja o Senhor. A oração da igreja, querido irmão, move o braço de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos para o versículo 5, né? Aleluia. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Anularmos as artimanhas do inimigo, precisamos levar nossos pensamentos a Cristo. Para anularmos, amados, toda e qualquer artimanha do diabo, precisamos o quê? Levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, não é mesmo? Dessa forma, amados, o inimigo não vai ter como lançar dados em nossa mente. Aleluia! Por quê? Porque todo o nosso pensamento, né, nós vamos estar levando diante do Senhor. Aleluia por isso. Amados, muitas vezes, não sei se já passou com você, eu acho que sim, mas muitas vezes o Senhor lança coisas em nossa mente com relação a amados irmãos, com relação à igreja, com relação à obra. Amados, isso é tudo coisa do diabo. Mas quando a gente leva diante do Senhor, orando ao Senhor, irmãos, toda altivez, né? Todo orgulho que vem do diabo, que ele quer implantar em nossa mente para que achemos alguma coisa, que somos alguma coisa, irmão, sabe o que acontece? O Senhor lança por terra e jorra luz para nós. E vemos o quanto, amados, aqueles pensamentos não eram de Deus, muito menos nossos, né? Louvado seja o Senhor. Mas eram dardos inflamados do maligno, como fala em Efésios. Por isso, amados, vamos orar ao Senhor. Todo pensamento, né, que tirar o seu desfrute, não lhe levar a desfrutar de Cristo, não lhe levar a amar os irmãos, está errado. Você precisa ir diante do Senhor e entregar a Ele. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai sentir um alívio, vai amar mais os irmãos, amar mais a obra, amar mais a igreja e, claro, querer mais avançar adiante, até a volta do Senhor. Senhor Jesus! Amém, irmãos. Agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 1 ao 2. Amém. E depois o versículo 3. Aleluia. 2 Coríntios 11, do 1 ao 2, diz assim. Sim. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vamos orar pelos irmãos para apresentá-los puros a Cristo. Isso, né? Tem uma palavrinha no versículo 1, qual é? Suportasseis. Suportasseis, né? Paulo pede aí que os irmãos
pudesse suportá-lo, né? E é rico que, se a gente vê o contexto, a gente vai ver o seguinte, amados, que por que ele pede isso? É justamente, né? Porque os irmãos ali tinham suportado todo aquele falatório inútil de quem? Dos judaizantes. E agora, criticando Paulo. E agora ele pede também para que eles o suportem, né? Senhor Jesus, amados, nesses versículos aí a gente vê o amor de Deus por meio de Paulo ali pela igreja em Corinto. O versículo 2, como é que diz, queridinha? Porque zelo por vós com Pronto, até zelo de aí. Deus. Esse versículo aí quando diz, porque zelo por vós, amados, com zelo de Deus, é muito precioso. Ou seja, ele estava zelando pelos irmãos, mas não era com o zelo dele, era com o zelo de Deus. Sabe para quê? Para apresentá-los como virgem pura, um só esposo que é Ou Cristo. seja, o desejo de Paulo era que os irmãos não tocassem em impureza. Os irmãos não saíssem do frescor do desfrute. Por isso que Paulo estava aí, amados, para cuidar dos irmãos e apresentá-los como virgens puras a Cristo. Oh, aleluia! Por isso, amados, eu e você precisamos ter esse mesmo cuidado. Eu ter esse cuidado para com você e você ter comigo. Não é maravilhoso? Sabe o que é que vai acontecer? O diabo vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado porque eu estou cuidando de você e você está cuidando de mim. E aí, amado, não tem brecha para o inimigo lançar dados entre eu e você. E assim mutuamente entre os irmãos. A igreja dessa forma vai ser vitoriosa, né? E claro, todos nós vamos ser galardoados. Sabe por quê? Nós vamos ser apresentados a Cristo como virgens puras, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. E o versículo 3 continua. Olha como é rico esse versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, né? É interessante o versículo 3 porque diz assim, mas receio, né? Como a serpente enganou quem? Eva, né? A gente sabe da história lá, que aconteceu lá em Gênesis 3, né? A serpente, animal mais sagaz, né? Se aproximou de Eva, amados. E é interessante, né? Quando você olha para uma cobra, dificilmente ela tá reta, né? Assim. Ela geralmente tá assim, toda enrolada. Geralmente é formando uma interrogação, né? A serpente. E é interessante por quê? Porque ela começou o diálogo. Oi? Exato. Ela começou o diálogo com Eva com interrogação, fazendo perguntas a Eva. E ela levou Eva, amados, a deslumbrar, querer ser igual a Deus, ser conhecedora do bem e do mal. Amados, Eva se abriu totalmente. E aí foi quando ela injetou o veneno, amados. Não é mesmo? Então, eu e você, amados, não podemos baixar a guarda, né? A falar que não edifica. Se algum irmão chega para você com algum falar, amados, que não está edificando, amado, você precisa imediatamente perguntar a ele, amado, você já desfrutou do alimento diário de hoje? Você já desfrutou de algum hino hoje? Já desfrutou de algum hino hoje? Ou ouviu algum hino? Ouviu o alimento diário hoje? Se não, vamos desfrutar agora. Já invocou? É verdade. Por quê? Porque esse falar, amado, muitas vezes é da serpente. Né? E olha o dano que causou em toda a humanidade. E é interessante que se nós não cortarmos o mal pela raiz, o que acontece? Nós vamos ser danificados, pouco a pouco. Ó Senhor Jesus, eu estudava com um irmão na faculdade e esse irmão gostava de ler muitas coisas, né? E muitas vezes ele chegava até mim para compartilhar. E eu falava, fulano, leia não, esse tipo de recortes não, de livros não. Isso não é bom não. Não, eu tô lendo só por curiosidade. Curiosidade, né? Hoje, infelizmente, esse irmão não reúne mais, né? E ele tá uma espécie de ateu, irmãos, hoje. Né? Alguns anos atrás eu fui na casa dele, vim de uma pessoa, e ele tá totalmente estranho, né? Não é mais aquela pessoa que invocava o Senhor, que desfrutava do Senhor de forma alguma. Por quê? Porque ela foi
a serpente injetou o veneno nela. E hoje ela está danificada, infelizmente, né? Por isso, amados, hoje eu e você precisamos estar tendo discernimento. E nós só temos discernimento, amados, quando estamos desfrutando da palavra. Fora da palavra, fora do desfrute, fora da comunhão, nós não temos discernimento, não é mesmo? Por isso, amados, vamos tomar esse exemplo de Eva, né? Vamos tomar esse exemplo e vamos nos acautelar, né? Vigiar sempre, né? Quanto a qualquer falar, quanto a qualquer dizer que não gere vida para nós, amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Vamos invocar? Você está em casa? Vamos invocar, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, Ó Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Coríntios, Sim. capítulo 10, versículo 13. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Esse versículo é precioso, Deus né? deu uma medida Que para cada um de nós. é rico porque Paulo era sabedor de que Deus tinha dado uma medida para ele, né? E tinha dado e dá hoje uma medida para cada um de nós. E é precioso porque a palavrinha demarcou lá, né? Significa, no original grego, essa palavra demarcou significa medir com régua. Ou seja, Deus mediu com a régua, amados, cada limite de atuação de cada santo, de cada irmão, de cada obreiro. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso isso, né? Nós não podemos ultrapassar. E é precioso porque Paulo sabia disso e ele sabia que não podia ultrapassar. E nós, da mesma forma, hoje, não podemos também ultrapassar, amados. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque Deus demarcou a medida de atuação de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Se Deus deu um talento, 2 ou 5. É rico porque lá na parábola dos talentos, né? A gente viu que o Senhor deu um talento a um, 2 a um, 5 a outro. Que maravilha isso! Ou seja, amados, não importa. Importa que cada servo do Senhor precisa a desenvolver o seu talento, não é mesmo? E cada um tem a sua área de atuação. Por quê? Porque Deus mediu com a régua e deu a cada um. Louvado seja o Senhor. O mais importante, amados, é estarmos servindo o Senhor, é estarmos buscando o Senhor e gerando pessoas para Ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, do 15 ao 16, que diz assim: Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Senhor Jesus. O campo alheio é a medida que Deus deu para outros. Essa palavrinha campo alheio significa uma medida, né? Um determinado lugar que Deus deu para outro, irmão. Amém? Não é precioso? Mostrando que, amados, eu e você, nós temos, não podemos interferir na medida de outro irmão, não é mesmo? Senhor Jesus, a gente vai ver mais adiante que Paulo, né, ele tinha uma porta aberta, amados, para ir pregar o evangelho ali, mas não foi. Por quê? Porque o Senhor não permitiu. Senhor Jesus. Vamos ler Atos 16, capítulo 16, do 8 ao 10. Ó Senhor Jesus. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia, né? Antes desse versículo que Cleide leu, antes do 8, se a gente ler logo do início, a gente vai ver o seguinte, que Paulo e Silas e os que estavam com ele queriam ir primeiro para a Ásia. Ó Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo não deixou, não permitiu. Depois eles quiseram ir para a Bitínia, né? Mas
O Espírito de Jesus também não deixou. Amado, isso é maravilhoso. A obediência ali de Paulo e dos demais. Não é mesmo? Senhor Jesus. E é o que é mais rico é que, quando eles desceram até Troade, houve a visão. Paulo teve a visão do varão macedônio, né? Que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Oh, Senhor Jesus. Amados, que coisa maravilhosa aconteceu ali, não é? Graças ao Senhor pela obediência de Paulo. E isso deixa um ensinamento maravilhoso para eu e você. Que é o quê? É que nós precisamos ser obedientes à unção interior. Nós precisamos ser obedientes ao falar do Senhor para nós. Pois, quando somos obedientes, somos abençoados. O Senhor consegue nos usar. Quando somos obedientes, amados, o Senhor consegue fazer a sua obra por meio de nós. Quantas pessoas foram salvas por meio de Paulo, Silas e dos demais? Primeiro, Lídia e sua família, que creram e foram batizadas, né? Depois, o carcereiro, toda a sua família, ó Senhor Jesus, e foram batizados também. Amado, isso vem mostrar para nós o quê? Que o Senhor quer nos abrir, né? Quer nos dar um lugar sob medida para nós, medido com sua régua. Ó Senhor Jesus. E o que é mais rico, né? É que o desejo de Paulo, amados, era sempre pregar o evangelho, né? Oh, aleluia por isso, né? Oh, Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Jesus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Sim. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Mostrando que o Senhor dá uma medida a cada um. Esse versículo vem mostrar para nós, né? Que o Senhor dá uma medida a cada um. Amém? Ou seja, você tem a sua medida. Pode ser ali no seu trabalho, viu? Pode ser com a sua vizinhança. Irmãos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, o Senhor vai lhe revelar qual é a sua medida. Amém? Aleluia por isso. Porque existem lugares, amados, que eu não posso chegar. Só você pode chegar. Essa é a sua medida. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler agora Efésios, capítulo 3, versículo 1. Sim. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo tinha clareza que o ministério que foi dado a ele dos gentios. Esse versículo aí vem mostrar para nós que Paulo tinha clareza de que a incumbência que tinha sido dada a ele, amados, era que ele pregaria o evangelho aos gentios. Amém? É tanto que lá em Efésios 3:8, ele diz que a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A quem? Aos gentios. Paulo tem clareza disso. Senhor Jesus. Vamos ler agora Gálatas 2, versículo 8. Oh, aleluia por esse versículo. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, sim, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Fica claro esse versículo, né? Pedro, os da circuncisão. Quem era os da circuncisão? Os judeus, né? Todo judeu é circuncidado ao 8º dia, não é mesmo? E Paulo aos gentios. Senhor Jesus, Paulo estava claro, amados, da incumbência, da submedida que Deus tinha dado a ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A gente vai falar agora também hoje, né? Os irmãos têm sua medida, né? Os cooperadores. Sim. E é precioso por quê? Porque nos dias de hoje, né? Os amados irmãos, tantos obreiros, né? Tantos missionários, amados, que temos espalhados pelo mundo, né? Eu creio que em cada continente há irmãos, né? Há irmãos. No continente africano, né? A gente sabe que há irmãos lá, né? Na cidade de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e tantas outras outros países, né? Há irmãos ali. Continentes, né? Em cada continente. No continente africano, né? Europeu, na América do Norte, Central, né? Central. E aqui na América do Sul, nós sabemos que há muitos obreiros, né? E é rico porque, até mesmo em nossa região, nós sabemos que na região 4, né? A qual a Paraíba faz parte, junto com o Rio Grande do Norte,
Região 4. junto com Pernambuco, Alagoas e agora entrou o Ceará, é rico porque cada estado desse aos seus cooperadores. Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor por isso, né? E aqui na Paraíba, há também os seus cooperadores aqui, né? Em Campina Grande está Chico Zé, né? Em Pernambuco está Zé da Silva. Lá em Mossoró está Carlos Silva, que é de lá, né? Essas são as áreas de ação. Essas são as áreas que os irmãos têm de ação ali, né? A gente viu ali domingo, né, que o Ulisses já está lá em Maceió, que é a cidade que, né, que eu pertenço. Então, assim, a gente vê, amados, que cada irmão tem a sua área de atuação, né? Que é a medida que Deus deu. É a medida que Deus deu para ele. E é rico por quê? Porque nos dias de hoje, o Senhor tem levantado várias frentes, né? Uma delas é o Ministério das Irmãs, né? Amados, é algo que o Senhor tem usado grandemente, né? As irmãs. Antes nós não víamos congresso das irmãs. Antes a gente não via a comunhão das irmãs. Hoje já há, graças ao Senhor por isso, né? E as irmãs têm ganhado mais e mais irmãs. Louvado seja o Senhor, né? E também tem a Avança Jovem, né? E tem outras frentes também. Isso vem mostrar, amados, que o Senhor tem avançado. Graças ao Senhor por isso. E Ele tem contado com cada um de nós. Aleluia! Senhor Jesus, agora o ministro sempre vai passar por restrições da regra de Deus. A gente sabe, querido irmão, que um ministro, né? Um embaixador, um cooperador, ele sempre vai passar pela restrição da régua de Cristo. Não é mesmo? Não tem jeito, passa, né? E isso, amados, não pense que não tem sentido essa restrição. Tem sim. É para crescimento desse ministro, desse embaixador, desse cooperador. Amém? Louvado seja o Senhor. Cada restrição tem um motivo, tem uma necessidade. Amém? Aleluia por essas restrições. Louvado seja o Senhor. Há dois tipos de restrições, a interior Isso. e a exterior. E é precioso porque há dois tipos de restrição. A primeira interior, que é justamente aquela que é o Senhor nos restringindo por meio da unção, falando para nós. E tem a segunda, que é a exterior, que é justamente o Senhor nos mostrando por meio das circunstâncias. Ó Senhor Jesus, a gente vai ler alguns versículos que mostram essas restrições bem claro para nós, amém? Vamos ler 2 Coríntios, Isso. capítulo 2, versículos do 12 ao 13. Senhor Jesus. Que diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Claro, esse versículo, né? Muito precioso. Paulo diz que abriu uma porta para ele na Macedônia, né? Mas, amados, foi o que aconteceu com Paulo, querido? Ele não sentiu paz. Ele não sentiu paz aonde? No seu espírito. A unção interior. Deus falando para ele que ele não fosse. Ele acabou não indo, né? Senhor Jesus. Isso é o Senhor falando, restringindo interiormente. Mas tem também o outro aspecto, que é o exterior. Temos um versículo para isso, tá? O exterior é através das circunstâncias. Isso. Questão de dinheiro, problemas financeiros. Isso. Tem um versículo? Não, tu vai ter depois. Tá. A exterior, né? Vai ter um versículo depois, mas vem mostrar para nós o quê? Que é por meio, irmão, das circunstâncias. Às vezes, por exemplo, você está anelando muito e pregar evangelho em uma determinada cidade. O que acontece? Quando você faz contas, não tem dinheiro. O dinheiro não dá para você ir e voltar, né? Outro exemplo é muitas vezes você quer ir, Uma enfermidade. Né? Uma enfermidade, você pode ser acometido de alguma enfermidade. Isso vem mostrar que o Senhor, essas restrições podem ser exteriores também, e o Senhor é a vontade do Senhor, amados, né? Louvado seja o Senhor por isso, né? Nós precisamos estar abertos e sensíveis a esse trabalhar de Deus em nós, né? Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, Romanos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Que diz assim: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Sim. E vamos ler também Romanos 15, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Sim. Senhor Jesus. Aleluia.
15:24 diz assim: Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Olha só, né? Aí vem mostrar para nós as circunstâncias, né? Paulo queria pregar em Roma e na Espanha. Paulo queria muito mais de pregar o evangelho em Roma, né? A gente sabe disso. Só que aconteceu, o Senhor nunca permitiu, né? Paulo, já no final de sua vida, ele foi para Roma, mas ele foi como prisioneiro, né? Ali onde ficou preso domiciliarmente, né? Ali. Eu creio que Paulo até pregou o evangelho ali para os que chegavam. Lá no final de Atos mostra que ele esclarecia, né? A falar das verdades bíblicas para aqueles que o procuravam, né? Mas a pregação que Paulo queria fazer lá não era essa, amados. Não era essa. Ele queria sair pregando, né? Nos 4 cantos de Roma, né? Ele queria pregar, igual ele chegou nas demais cidades, né? E depois a gente vê, no final de Romanos, que ele também queria ir para onde? Para a Espanha, né? Só que o Senhor nunca permitiu que ele fosse até a Espanha, né? Lá em Atos mostra isso também, né? O desejo dele era ir para a Espanha, pregar o evangelho ali. A Espanha naquela época, irmãos, para os que habitavam, né? Naquela área ali onde Paulo e os demais habitavam, eram os confins da terra, né? Oh, Senhor Jesus! Só que o Senhor nunca permitiu. O Senhor restringiu Paulo e ele nunca foi até Roma para pregar o evangelho da forma que almejava, tampouco para a Espanha, né? Oh, Senhor Jesus! Isso mostra que podemos ter nossos planos, nós precisamos saber que Deus nos deu para nós. Isso vem mostrar para nós, amados, um princípio maravilhoso. Que eu e você por até ter os nossos planos, né? E esses planos, amados, vão ser maravilhosos. É de acordo com o avanço do Evangelho, com o avanço de avançar mais a igreja na cidade ou em outros lugares. Só que, amados, a gente precisa perceber algo, né? Precisa ver que se é a vontade de Deus, não é mesmo? Se é o que Deus almeja, se é o que Deus deseja para mim e você. Por isso, amado, louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Cleide, para concluir, Cleide vai ler um ponto riquíssimo do alimento diário, né? Lá no finalzinho do domingo. Eu queria também que vocês ouvissem com muita atenção, tá? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui no domingo, no último parágrafo, diz assim: Sim. No serviço da igreja, cada um de nós deve saber onde Deus nos colocou. Sim. Em que medida devemos servir e respeitar a medida dos outros, do irmão que está ao nosso lado, o que está à nossa frente e o que está atrás de nós. Todos podemos avançar. Este é um princípio que devemos aplicar a todos que servem na igreja. Servir debaixo da restrição de Deus, Sim. sabendo que Ele é o Senhor da obra. Aleluia. Ele levará a obra adiante. Deus não está tão preocupado com a obra, porque Ele a realizará. Aleluia. Deus está preocupado com você, Amém. Comigo. Amém. Deus não está tão preocupado com o fim, com o objetivo, pois Ele certamente o alcançará. Aleluia. Mas Deus está preocupado com os meios que usamos para chegar lá. Sim. Ele quer que todos nós estejamos corretos diante dele. Aleluia. Amém. Aleluia, amados. Que agora vocês possam completar a palavra, né? Eu compartilhei alguns minutos aqui, mas que você agora em casa possa compartilhar com sua família ou até colocar o seu compartilhar no grupo da igreja, né? Louvado seja o Senhor, amados. Louvado seja o Senhor pelas restrições, né, de Deus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus.